Dando continuidade à história, uma história de almas gêmeas. Eterno é o nosso amor. Isabela. Lucas me encara ao perguntar se fui eu quem pintou a tela. A surpresa dele desencadeia algo em mim. É como se o tempo escorresse mais devagar, como mel denso descendo pela borda de um pote. O murmúrio das conversas ao redor se dissolve num zumbido distante. A intensidade do seu olhar castanho escuro me desarma. Será que ele consegue me enxergar de verdade? Ver além do sobrenome Baribas, que pesa como uma coroa de espinhos, além da mulher rica que precisa sorrir e acenar como uma boneca de porcelana em uma vitrine? Tenho medo dos meus próprios pensamentos que sussurram sobre uma conexão profunda entre nós, algo que desafia qualquer lógica. De que outra maneira se explica que ele tenha sonhado com a imagem que me perseguiu por tanto tempo? Aquele navio, com suas velas brancas infladas contra um céu vibrante, que me acordava no meio da noite implorando para ser pintado. Será que eu sonhei com ela também? Como isso é possível? O aroma de tinta fresca de tela se mistura com o perfume amadeirado que emana dele, criando uma fragrância única que marca esse momento na minha memória. Isabela? A voz de Eduardo corta o ar como uma navalha afiada, me trazendo de volta à realidade que eu não quero enfrentar. O tilintar das taças de champanhe e o burburinho das conversas voltam com força total, me atordoando. Eu tenho perguntas para Lucas sobre o sonho. Eu quero entender como compartilhamos aquela visão. Eu quero descobrir que outros mistérios nos unem. Eduardo segura meu cotovelo, seus dedos frios contra minha pele quente. Está na hora de desfazermos o mal-entendido. Ele diz, e sua voz macia como veludo escondendo o aço por baixo. Não tenho coragem de me opor, embora cada célula do meu corpo grite para que eu corra. O sorriso triunfante de minha mãe do outro lado do salão, realçado por seu batom vermelho impecável, me prende no lugar como correntes invisíveis. Suas pérolas brilham sobre as luzes do lustre. Lembrando-me de minhas obrigações como Baribas. O salto dos meus sapatos ecoa no piso de mármore enquanto Eduardo me conduz para o centro do salão. Cada passo suando como pregos sendo martelados em meu caixão. Todos aqui ficaram sabendo. Eduardo começa a dizer, e a sua voz projetada com a confiança de quem sempre teve tudo, do que aconteceu hoje de manhã. O que eu posso dizer? É como se fôssemos a realeza de Paraty, o príncipe e a princesa. Ele faz um movimento na minha direção e eu percebo que pessoas rolam os olhos, suas expressões aborrecidas, mal disfarçadas, através das taças de champanhe. Por isso eu gostaria de esclarecer que eu e Isabela não terminamos o nosso relacionamento e torno público o nosso noivado. O sorriso de minha mãe se abre como uma flor venenosa. Um grande peso caiu de seus ombros. Suas joias cintilam sob a luz dourada, aprovando a minha submissão. Ela não havia gostado nada de se tornar o assunto da cidade. Agora está tudo bem. Mais uma vez. A ordem foi restaurada no pequeno reino dos Baribas. Eu procuro Lucas com os olhos e encontro seu olhar através da multidão. O que eu vejo ali me atravessa como uma lâmina. Não é apenas a decepção, é uma tristeza profunda que parece vir de outras vidas, de outros tempos. Sua tristeza se infiltra em mim como água em papel,
e se espalhando até atingir cada pensamento meu de melancolia. Porque eu não sou corajoso o suficiente? Por que eu não tomo as rédeas da minha vida e sigo o meu próprio rumo? Por que eu não luto pela chance de ser feliz? As pessoas se aproximam para nos cumprimentar. Seus perfumes caros se misturam num buquê sufocante. Alguns artistas não escondem a irritação. Entendo a frustração deles. A vernissage, que deveria celebrar a cultura negra e a sua resistência, perde a sua força sobre o avalanche de frivolidades sociais. Os retratos poderosos nas paredes, pintados com tanto cuidado e respeito, agora são meros pano de fundo para mais um espetáculo da elite. Os jornalistas se aproximam com seus gravadores e câmeras, ávidos por fofocas. Quando será o casamento? Que vestido vou usar? O perfume doce do sucesso social não consegue mascarar o gosto amargo da derrota artística. Ninguém se interessa pelos retratos dos negros. Ninguém pergunta por suas origens ou história de luta. Na manhã seguinte, eu sei que a história do meu noivado será a única estampada nas manchetes dos jornais locais. Mais uma vez enterrando narrativas importantes sob o peso das futilidades da alta sociedade. Eu procuro Lucas, mais uma vez com o olhar, mas ele desapareceu como fumaça. O vazio que a sua ausência deixa me agride. E isso me deixa ainda mais triste, uma tristeza que vai além da superfície, que penetra até os ossos e se instala ali, como uma velha conhecida que veio para ficar. Carta de Maria Clara para sua amiga Helena. Para ti, 12 de março de 1789. Muito prezada Helena, acho-me aqui sentada junto à janela aberta, a observar o mar com uma inquietude que não me é familiar. A maré, com o seu constante subir e descer, espelha as emoções que mal logro compreender. Quanto mais nomear, mas hei de vô-lo contar, embora mal saiba por onde principiar. Ontem, ao entardecer, dei um passeio pelo porto, algo que sei que o pai desaprovaria se soubesse. Mas havia de escapar nem que fosse por um momento. Os preparativos para o meu matrimônio com Domingos têm se tornado mais pesados, sufocando-me e carecia de ar fresco, de espaço para respirar. Enquanto vagueava à beira-mar, avistei um nau a atracar, maior que a maioria, com as suas velas enfunadas, qual grande ave a repousar sobre as águas. E então vi-o, um homem de presença marcante, embora não da forma que atrai os olhares da maioria das senhoras. Ele não era um fidalgo. Isso estava claro pela simplicidade do seu traje, mas havia algo nele do qual não lograva desviar o olhar. Os nossos caminhos cruzavam-se, por acaso, quando ele desceu da sua nau e eu, distraída pela vista dos marinheiros atarefados, tropecei. Foi ele quem me amparou antes que eu caísse. As suas mãos ásperas pelo trabalho eram surpreendentemente gentis. A sua voz, quando perguntou se estava tudo bem, tinha a suavidade da brisa marítima, mas com uma profundidade que eu não pude ignorar. Disse-lhe que estava bem, embora mal soubesse o que dizia. Havia algo nos seus olhos, Helena, algo que eu nunca dantes vira. Um anseio, talvez, ou uma tristeza, eu não sei dizer. Mas o que vos posso dizer é isso. Quando os nossos olhares se encontraram, foi como se o próprio tempo parasse. Por um breve momento, não lograva ouvir nada do barulho à nossa volta, apenas as batidas do meu coração, mais forte que as ondas a quebrar na costa. Prestemente me atirei, com a decência exigida,
mas não antes que ele se apressasse. Joaquim dos Santos, um capitão. O seu nome permanece no meu pensamento, embora saiba que eu deveria olvidar. Ele não é o nosso meio, não é alguém que o meu pai aprovaria. E ainda assim, Helena, eu não posso deixar de me interrogar. Por que senti tal ligação naquele breve encontro? Como se o conhecesse desde sempre. Eu não devo deter-me nisso, bem eu sei. O meu dever é para com Domingos, como o pai me tem relembrado vezes sem conta. E, todavia, há algo no Joaquim, algo que desperta em mim os sonhos mais selvagens. Sonhos de liberdade, de fugir à vida que já foi planejada para mim. Dizei-me, serei tola por me sentir assim após um encontro tão fugaz? Será possível que um momento, um olhar, possa mudar o rumo de uma existência? Voltarei a escrever em breve. Até lá, deixo-vos com o meu coração repleto de confusão e um nome que não logro esquecer. Vossa amiga, Maria Clara. Lucas. Entro na sala de aula e os meus alunos se silenciam no mesmo instante. Os olhares de pena deles me incomodam mais do que deveria. Hoje é domingo, não precisavam estar aqui, mas eles gostam de estar aqui. Sabem que temos prazos para recebermos incentivos do governo. Quanto mais rápido concluirmos o projeto, mais rápido o orçamento será liberado. Cacau se aproxima, erguendo as sobrancelhas. Você está bem, professor? Claro que sim, respondo forçando um sorriso. Deve ter sido difícil. Se soubesse que eles iam reatar, nunca teria insistido para você ir à exposição. Suspiro, tentando manter a compostura profissional. Não se preocupe, Cacau. Sou grandinho e mesmo que Isabela estivesse sozinha, nós pertencemos a mundos diferentes. Vamos nos concentrar na nossa tarefa. Os rostos dos alunos se iluminam quando começo a abrir as caixas de papelão. Eu explico com entusiasmo. Essas são as cartas de pessoas que viveram em Paraty no século XVIII. Muitas foram encontradas em Portugal, já que havia diversos portugueses enviados para cá por conta do comércio de ouro. Por favor, tenham muito cuidado com esses documentos. Os alunos se debruçam sobre as caixas, tirando as cartas com cuidado referencial. Cacau pega uma delas com as suas luvas brancas e começa a ler, seus olhos brilhando de excitação. Isso é incrível! Ela exclama. Ler o que essas pessoas escreveram há tanto tempo. Olha essa aqui. Conta de um encontro e a nossa mocinha ficou bem impressionada com o tipo. Me aproximo de Cacau. Não perca tempo lendo todas as cartas em detalhe, aviso. Assim não vamos terminar nunca. Mas, professor, ela protesta, gostaria de saber como a história continua. Abano a cabeça, mas não consigo evitar um sorriso. O romantismo de Cacau é contagiante, mesmo quando eu estou tentando manter distância de qualquer coisa que lembre romance. Ainda assim, algo me intriga sobre aquela carta em particular. Deixe-me ver isso. Peço, estendendo a mão. O papel amarelado treme entre os meus dedos, e por um momento eu sinto uma estranha familiaridade com as palavras ali escritas, como se já as conhecesse de algum lugar. Carta de Joaquim para Pedro. Para ti, 15 de março de 1789. Meu caro Pedro, escrevo-lhe sobre a sombra fresca do meu navio, o Aurora, com o cheiro de maresia e o som das ondas batendo contra o casco. Faz uma semana desde o meu retorno a Paraty, e embora o mar ainda me chame, encontro-me distraído por pensamentos de outra natureza, pensamentos de certa jovem que capturou o meu coração contra toda a razão. Eu não sei como começar, ou sequer eu deveria. Vós, messê, me conhece bem.
o suficiente para saber que eu não sou homem de me prender às paixões tolas. No entanto, aqui estou, enfeitiçado por um nome que se recusa a deixar a minha mente. Maria Clara Almeida. Nosso primeiro encontro ainda me assombra. Estava apenas descendo ao cais quando a vi, e surgiu como um anjo em meio aos marujos e comerciantes atarefados. O seu olhar perdido no horizonte, como se buscasse algo além desse mundo. No momento em que ela tropeçou e a amparei, eu senti uma onda de emoções que pensava ter há muito enterrado. Mas o que tenho a lhe oferecer? Uma vida no mar? Um navio que carrega nossos tesouros para além mar e os despojos de um mundo construído sobre injustiças? Não, isso não é o bastante. Maria Clara é filha de um dos comerciantes mais abastados de Paraty. Destinada a uma vida de conforto e posição, está prometida ao capitão Domingos, um homem mais temido que respeitado, um soldado cujo poder reside em sua brutalidade. A ideia dela, presa a ele, acorrentada a uma vida que busca controlar o seu espírito, me enche de uma fúria que mal consigo conter. Conheço a loucura do meu coração e ainda assim não posso silenciá-lo. No breve tempo que compartilhamos, eu senti algo despertar dentro de mim, algo que fala de liberdade e sonha com um amor que transcende as fronteiras do nosso mundo. Mas essa conexão, por mais profunda que seja, é proibida. A sociedade jamais permitiria e nunca colocaria em perigo. Frequentemente me pergunto o que há nela que desperta tal paixão em mim. Não é apenas a sua beleza, embora seja deslumbrante. É o seu espírito, o modo como seus olhos brilham quando fala do oceano. A curiosidade se revela sobre a superfície da sua compostura elegante. Eu vejo nela uma alma gêmea, alguém que, como eu, anseia por se libertar das amarras da sua vida. Eu tenho contemplado um plano de fuga, um que nos levaria para longe de Paraty, onde o mar não conhece limites e os sonhos não são acorrentados pelas expectativas da sociedade. Imagino-nos navegando sob céus estrelados, longe das sombras dessa vila que conspiraria contra nós. Mas como posso propor tal coisa quando eu sei do perigo que nos aguarda? Eu preciso agir com cautela, pois até o mais leve sussurro da nossa ligação poderia levar à ruína. O peso de nossos mundos pressiona-se sobre nós, mas o coração quer o que quer, e não consigo afastar a crença de que estamos destinados a nos encontrar, a lutar por algo verdadeiro em meio às expectativas de nossas famílias e da sociedade. Diga-me, Pedro, é tolice me agarrar a essa esperança? Preciso do seu conselho, enquanto luto com as fronteiras impostas por o nosso mundo e o amor que se mostra tão inegavelmente verdadeiro. Seu, entre o desespero e a esperança, Joaquim dos Santos. Isabela. Acordo com uma sensação de vazio no peito. A luz do sol que entra pela janela não consegue aquecer o frio que me invade. Ontem à noite, depois que Lucas sumiu da galeria, eu fiquei respondendo ao lado de Eduardo perguntas sobre o casamento que nem sei se eu quero. Eu desço as escadas e encontro os meus pais na mesa do café da manhã. Mamãe sorri radiante, como não havia há tempos, e papai esconde o rosto atrás do jornal. Mas eu sei que está satisfeito também. Bom dia, dorminhoca. Rafael se aproxima e me dá um beijo na testa. Ele faz um gesto discreto para nos afastarmos um pouco. Seguimos para a varanda, longe dos ouvidos atentos dos nossos pais. O que aconteceu ontem à noite? Ele pergunta, franzindo a testa. Achei que não quisesse se casar com Eduardo. Suspiro fundo antes de responder. Nós conversamos. Ele pediu desculpas e uma nova chance.
Você não o ama, mana. Por que está fazendo isso? Não é tão simples assim, Rafa. Mexendo as minhas mãos de modo nervoso. Os negócios do papai estão indo mal. Aceitar a proposta de noivado não significa que vamos nos casar. Apenas eu não quero que Eduardo fique com raiva e acabe dificultando ainda mais as coisas. Esse é o seu plano? Ele me olha incrédulo. Vai acabar casando, tendo filhos e vivendo uma vida inteira com ele apenas para manter a paz nos negócios? Para você é muito fácil. Minha voz treme. Vai voltar para o Rio de Janeiro hoje mesmo, para a sua vida, e não vai precisar se preocupar com mais nada. Nada te impede de fazer o mesmo. Rafael responde, e o seu tom mais suave agora. Você pode e deve viver a sua vida. Eu não respondo. Volto para a sala de refeição e me sento. Encho uma xícara com café, que provavelmente vai esfriar sem que eu o beba. As palavras do meu irmão ecoam na minha cabeça, junto com a lembrança do olhar triste de Lucas. Eu fico remexendo a colher na xícara enquanto observo os meus pais. Mamãe fala sobre os preparativos do noivado, mas as suas palavras parecem distantes. Vamos marcar uma data para uma recepção, ela diz toda animada. Talvez na próxima semana. O que acha, minha querida? Claro, mamãe. Respondo como um robô sem prestar atenção. Rafael se senta ao meu lado e coloca sua mão sobre a minha por baixo da mesa. É um gesto silencioso de apoio que quase me faz chorar. Filha, papai finalmente abaixa o jornal. Eduardo ligou hoje cedo. Quer te levar para almoçar. Meu estômago revira. Hoje eu estou me sentindo indisposta. Tento me esquivar. Isabela! Mamãe usa aquele tom de advertência que eu conheço tão bem. Agora que o noivado é oficial, você precisa. Ela não está bem, mãe. Rafael intervém. Na verdade, estava pensando em levar a minha irmã para dar uma volta. Faz tempo que não conversamos direito. Lanço um olhar agradecido para o meu irmão. Ele sempre sabe quando eu preciso de resgate. Mas o Eduardo, mamãe começa a protestar. Pode marcar para amanhã. Rafael insiste. Hoje ela é minha. Mesmo contrariada, mamãe acaba cedendo. Rafael sempre teve esse dom de conseguir o que quer. Após o café da manhã, eu e Rafael vamos caminhar pela praia do Pontal. O sol brilha intenso no céu azul sem nuvens. O mar é calmo, com pequenas ondas que quebram na areia. Para ti é mesmo um lugar mágico, digo respirando fundo o ar salgado. Rafael sorri concordando. Tem algo que eu preciso te contar. Hesito um pouco, mas continuo. Algo estranho aconteceu ontem. O que foi? Ele pergunta parando para me olhar. Lembra da tela que pintei, a do navio? Espero ele assentir. Ontem, na vernissage, Lucas me disse que teve um sonho com aquela mesma imagem. Como assim? Exatamente como a pintei. Os mesmos detalhes, as mesmas cores. Mordo os lábios nervosa. Sei que eu estou sonhando como uma louca, mas eu não consigo parar de pensar que existe algum tipo de conexão entre nós. Quem é esse Lucas? Rafael franze a testa curioso. Esbarrei pela primeira vez com ele na sexta. Minhas bochechas se aquecem. Foi só um encontro rápido, mas tem algo nele, Rafa. Algo que me faz questionar tudo. Já conversou com ele sobre isso? Solto uma risada nervosa. O que sugere? Chegar e dizer: Oi, eu acho que temos uma conexão espiritual. Abana a cabeça. Ele vai me achar maluca. Não precisa ser assim. Rafael diz, pegando uma concha da areia. Comece perguntando sobre o sonho. Conte como a imagem do navio surgiu para você. Veja o que ele pensa. Assinto. Você vai voltar para o Rio hoje? Pergunto. Sim, mas eu prometo voltar no final de semana que vem.
Paro e observo as ondas. Essa história com Lucas? E se eu estiver imaginando coisas? E se não estiver? Rafael rebate. Você sempre foi intuitiva, mana. Se está sentindo algo assim tão forte, deve haver um motivo. Ficamos em silêncio por um momento, apenas ouvindo o barulho do mar. As palavras do meu irmão ecoam na minha mente, me dando coragem. Talvez você tenha razão. Sussurro, mais para mim mesma do que para ele. Lucas. Estou organizando as cartas antigas sobre a mesa, sentindo o toque áspero do papel envelhecido sobre os meus dedos, quando um burburinho suave na sala quebra minha concentração. Levanto os olhos e o meu coração dá um salto inesperado. Isabela está parada na porta. Ela parece deslocada, como uma relíquia egípcia exposta em um museu de cultura pop. Sua presença tão distinta e fora de contexto que tem uma qualidade surreal. Oi, ela diz hesitante. Desculpe aparecer assim. Os alunos se entreolham, trocando olhares curiosos e sussurros discretos. Cacau, como sempre, não se esforça para esconder a sua curiosidade, e os seus olhos indo de mim para Isabela em rápidos movimentos. Liguei para Lina, da livraria. Isabela continua, e noto como a sua mão brinca de modo nervoso com a alça da bolsa. Eu não sabia que era professor universitário. Não é muito jovem para isso? Completo forçando um sorriso enquanto tento dissipar a tensão crescente. As pessoas sempre imaginam professores universitários como senhores de cabelos brancos, óculos na ponta do nariz e talvez cachimbo. Ela sorri, mas há algo nos seus olhos que não combinam com o sorriso. Eles vagueiam pela sala incertos, evitando o contato direto. O desconforto de estar ali sob o escrutínio dos alunos é visível. Eu posso quase sentir a rigidez da sua postura, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Descobri algo interessante, digo, tentando mudar o foco para algo que possa prender a sua atenção. Sobre a sua pintura, o navio que pintou é o Aurora. Aurora? Ela franze o senho, surpresa, sua curiosidade despertada apesar do desconforto. Sim, você deve ter visto em alguma foto antiga, não? Imagino que tenha pesquisado sobre ele antes de pintar. Ela hesita, seus olhos fixam-se nos meus por um breve momento, mas logo desviam, como se escondesse algo que ela não quer revelar. Eu faço um gesto em direção às cartas espalhadas pela mesa. Quer ver o que encontramos? Convido, tentando envolvê-la na atmosfera de descobertas que me fascina desde o início do projeto. Estamos desenterrando histórias fascinantes, inclusive. Pego uma carta específica, o papel velho amarelado pelo tempo e noto que os seus olhos brilham com um interesse genuíno. Há uma faísca de entusiasmo que não estava ali antes. Encontramos correspondências que revelam uma história de amor do passado. Digo, estendendo a carta para ela. Se há algo que possamos capturar sua atenção, é isso. Isabela se aproxima, sua hesitação cedendo ao fascínio pelo conteúdo. Antes dos seus dedos tocarem o papel, Cacau grita: Não esqueça as luvas! Assinto com um sorriso. Obrigado, Cacau. Entrego a Isabela as luvas e só então ela segura a carta. Seus dedos tocam o papel com uma delicadeza quase reverente, como se estivesse segurando uma peça de história que de alguma forma lhe pertence. Carta de Joaquim para Pedro. A bordo do Aurora, 15 de junho de 1789. Meu caro Pedro, sentado no silêncio de minha cabine, o som das ondas batendo contra o casco do navio me faz lembrar dos muitos portos que visitei e das mulheres que eu conheci.
Em outros tempos, teria rido da ideia de criar raízes, de entregar o meu coração a uma só mulher. Afinal, a vida de um marinheiro é repleta de momentos fugazes, sussurros trocados sob as estrelas e romances tão passageiros quanto as marés. Mas tudo mudou desde que eu conheci Maria Clara. Ela é diferente de qualquer mulher que eu já encontrei. E eu me vejo sem palavras para explicar o laço que compartilhamos. Com ela, não é apenas o frisson da atração ou o prazer passageiro de um caso. Não. Com Maria Clara, eu encontrei uma ligação mais profunda que o próprio oceano. Eu não posso mais alimentar pensamentos sobre mulheres em cada porto e eu nem desejo isso. Cada encontro do meu passado é uma memória distante, um capítulo que eu fechei em minha vida. Quando eu olho nos olhos de Maria Clara, eu vejo um futuro que nunca pensei querer. É como se os ventos do destino tivessem mudado de rumo e me guiassem para algo muito mais profundo que qualquer aventura em mar aberto. Com Maria Clara, sinto-me pleno de propósito. É como se ela tivesse ancorado meu espírito inquieto, trazendo calma à tempestade que sempre rugiu dentro de mim. Eu posso conversar com ela por horas. Cada sorriso compartilhado, cada mínimo toque é uma promessa do que poderia ser. Seu riso dança em minha mente, afastando as sombras do meu passado. Eu fiz uma escolha, Pedro, uma que nunca pensei ter coragem de fazer. Escolhi deixar para trás a vida de andarilho, os casos passageiros que antes me traziam prazer, mas nunca preencheram a minha alma. Maria Clara capturou meu coração de um jeito que me faz ansiar por algo duradouro, algo verdadeiro. Imagino uma vida com ela, uma vida repleta de risos, amor e sonhos compartilhados. Um lar onde possamos envelhecer juntos, longe dos caprichos do mar e das dores do passado. Ela merece todo o meu ser e me recuso a decepcioná-la. O pensamento de perdê-la me enche de pavor e eu farei o que for preciso para proteger esse amor. Preciso confessar, meu amigo, que frequentemente me pego sonhando acordado com o nosso futuro. Vejo-nos caminhando de mãos dadas pelas ruas de Paraty, o sol aquecendo os nossos rostos e quase eu posso ouvir o riso de crianças brincando por perto. Essa visão é tão vívida que me tira o fôlego. Não, eu não posso voltar a ser o homem que eu fui. Maria Clara me mostrou um amor que transforma. Com ela eu sinto-me vivo de uma maneira que nunca soube ser possível. Não sou mais apenas o Joaquim o marinheiro, sou Joaquim o amante, o homem que sonha com uma vida repleta de significados. Anseio pelo dia que eu poderei voltar para junto dela, livre das incertezas dessa vida no mar. Prometo-lhe, Pedro, que quando retornar, será para reivindicar o meu lugar em seu coração. Seu, em amizade e esperança, Joaquim dos Santos. Isabela. O casarão ergue-se diante de nós, imponente, suas paredes desbotadas pelo tempo carregam as histórias de gerações, e o ar é denso com o cheiro de madeira antiga. Convidei Lucas e seus alunos para uma visita, pois eu sei como estão curiosos em conhecer o casarão por dentro. Entramos e os guio pelos corredores empoeirados que rangem sob os nossos passos, como se o casarão estivesse se ajustando à nossa presença. Enquanto falo sobre os planos de restauração, eu percebo os olhares atentos e maravilhados ao meu redor. Eles parecem hipnotizados pelos detalhes ornamentais e pela grandiosidade silenciosa do lugar. Os móveis pesados estão escondidos por lençóis sujos e empoeirados. É um projeto ambicioso, comento passando a mão devagar pela madeira áspera do corrimão. O toque me conecta com o passado, como se pudesse sentir as mãos que passaram por ali antes de mim.
Vai custar uma fortuna para restaurar tudo, mantendo as características originais. Tenho certeza que não será problema para sua família. Lucas responde de modo casual, enquanto seus olhos deslizam pelos arcos desgastados e as vigas expostas no teto. Suspiro, sentindo uma pontada de ansiedade apertar o meu peito. Todos parecem pensar que a minha família nada em dinheiro, que restaurar o casarão seria apenas mais uma extravagância. Mas se soubessem, estamos à beira da falência. Eu olho para Lucas, considerando por um breve momento contar-lhe a verdade sobre os problemas financeiros e sobre as dívidas acumuladas e sobre o meu pai, que está afundando o nosso legado. Mas como explicar tudo isso a alguém que mal conheço? E ainda há a questão da Aurora. Como explicar que aquela imagem vívida não veio de uma pesquisa, mas de algum lugar mais profundo e inexplicável, quase como a brisa salgada que agora entra pelas frestas da casa, trazendo o cheiro fresco do mar? Chegamos à sala principal e o meu olhar é atraído para o janelão. A vista do mar de Paraty se estende lá embaixo, um tapete azul que se funde com o céu no horizonte distante. O ar é revigorante e preenche os meus pulmões com seu aroma salgado, enquanto o som distante das ondas quebra o silêncio pesado da casa. Adoro o mar, digo, mas morro de medo de água. Você deve ter ouvido do meu ataque no Yacht Club. Entendo muito bem, Lucas diz. Eu não sei nadar, nunca aprendi, então eu fico longe da água, mas eu gosto de admirá-lo. O mar é tão misterioso, não é mesmo? Eu fecho os olhos, permitindo que a brisa brinque com os meus cabelos, e por um momento tudo ao redor desaparece, exceto essa conexão visceral com o lugar. Quando eu abro os olhos, Lucas está a me observar e os seus olhos brilham com uma intensidade que faz o meu coração acelerar. Há uma eletricidade no ar, uma energia espessa entre nós, mas também um muro invisível. Ele não vai se aproximar, não depois de ter sido testemunha do meu noivado. O eco das vozes dos alunos se perde nos corredores, distanciando-se. E é nesse momento que eu tomo a minha decisão. Eu dou um passo em direção a Lucas e depois outro. Ele é mais alto que eu e permanece no mesmo lugar, mas eu noto que a sua respiração se acelera, como se estivesse tentando controlar algo maior. Isabela, ele murmura e a sua voz, soando quase como um alerta, os olhos escuros fixos nos meus. Psiu. Coloco meu dedo sobre os seus lábios, que estão quentes contra a ponta dos meus dedos, e o simples toque me arrepia. Eu sei o que eu estou fazendo. O seu noivo? Ele pergunta hesitante. A única coisa que eu quero pensar é nesse momento. Ele assente, e então, como se não pudesse resistir, sua mão encontra o meu rosto. Seus dedos são suaves, traçando um caminho suave pela minha bochecha, e apesar da delicadeza, eu sinto o calor do seu toque reverberar pelo meu corpo, despertando a sensação adormecida. Tem tanta coisa que eu preciso te contar. Sussurro para ele. É sobre mim, sobre a pintura, sobre tudo. Temos tempo. Ele responde, inclinando-se em minha direção e os seus olhos presos aos meus. Mas antes que os nossos lábios possam se tocar, passos apressados reverberam pelos corredores, ecoando entre as paredes antigas, e nós nos afastamos rapidamente. O momento se desfazendo no ar como fumaça, e Cacau surge na porta ofegante, com os olhos arregalados de empolgação. Professor, encontramos algo incrível no sótão. Lucas. Meu coração está acelerado quando eu subo as escadas em direção ao sótão, seguindo Cacau. O cheiro de Isabela, uma mistura suave de jasmim com maresia, ainda paira no ar, deixando-me zonzo.
Eu tento tocar nos degraus da madeira que range a cada passo, mas a minha mente insiste em voltar ao momento que compartilhamos na sala principal. O toque dela, o olhar profundo, aquela tensão não resolvida que eletrifica o ar ao nosso redor. Professor, é por aqui, Cacau diz, e a voz carregada de entusiasmo, enquanto gesticula de modo frenético. Ela me guia por um corredor estreito onde as paredes parecem se fechar sobre nós, abafando o som dos passos e intensificando o cheiro de madeira antiga e pó. Isabela caminha logo atrás de mim e, mesmo sem vê-la, eu sinto a sua presença como uma força magnética. O espaço entre nós está denso com uma tensão silenciosa, e cada passo que dou ecoa essa energia enquanto eu tento ignorar o aperto no meu peito que só aumenta com a sua proximidade. Quando chegamos ao sótão, os meus alunos estão aglomerados em volta de uma velha arca de madeira escura que emite um cheiro forte de mofo. A luz que entra por pequenas frestas no telhado ilumina o ambiente em feixes dourados, fazendo a poeira dançar no ar. O calor abafado do sótão contrasta com a brisa fresca na sala principal, tornando o ambiente ainda mais sufocante. Olha só isso! Exclama uma das alunas segurando algo com cuidado nas mãos. É um diário antigo e tem uma data aqui, 1788. Eu me aproximo com um misto de curiosidade e nervosismo. Quando eu pego o livro, eu sinto a textura áspera do couro envelhecido contra os meus dedos trêmulos. As páginas estão amareladas, frágeis, preenchidas com uma caligrafia elegante e já desbotada pela passagem do tempo. Eu começo a ler em voz alta, sentindo o peso das palavras antigas. Para ti, aos 15 dias do mês de abril do ano do Senhor de 1788. Hoje, pela primeira vez, eu senti o sabor da liberdade ao desembarcar em Paraty. O ar nessas paragens tem uma fragrância tão diferente, fresca e salgada, como se todas as promessas do porvir estivessem ocultas na brisa que sopra do mar. As ruas estreitas e de pedra, os casarões com as suas varandas elegantes, é como se tudo fizesse parte de um sonho. Como é possível que esteja numa terra tão vibrante, tão cheia de vida e de possibilidades? O coração quase me saltou do peito quando eu avistei o porto pela primeira vez. Tantas naus, tantos rostos desconhecidos e cada qual com uma história para contar. Não logro conter a hesitação que eu sinto. Cada pormenor desse lugar enche-me de uma alegria que eu mal posso explicar. As cores das casas, o som longínquo das ondas a golpear nas pedras e aquela luz suave que pinta tudo com um tom dourado ao entardecer. Como não me apaixonar por Paraty? Aqui eu sinto que o mundo é maior do que as paredes da nossa casa em Lisboa, maior do que os salões abafados de tantas noites de baile que eu já vivi. Aqui eu sinto que eu posso ser outra pessoa. Pela primeira vez na minha existência, sinto-me senhora do meu destino. As convenções, as expectativas, tudo se desvanece nesse lugar tão longe dos olhos críticos da sociedade. Eu não quero pensar em compromissos, em matrimônios arranjados ou no peso das responsabilidades familiares. Hoje, tudo isso está distante, quase irrelevante. Agora eu quero apenas sentir esse momento e gravá-lo no meu coração para que jamais o ouvide. Sinto-me livre como nunca dantes. Eu quero conhecer cada canto dessa vila, explorar as suas ruelas, falar com as gentes que aqui vivem, compreender as suas histórias e, quem sabe, talvez até o destino, haja algo reservado para mim aqui. Eu não sei o que o porvir trará, mas pela primeira vez eu não sinto receio. Pelo contrário, eu sinto que algo grandioso está por vir.
Esta nova vida que principia em Paraty enche-me de esperança. E hoje, enquanto escrevo essas palavras, o meu coração está leve, como se finalmente houvesse encontrado seu lugar. Antes que eu possa processar o significado do texto, sinto a proximidade de Isabela. Seu ombro roça no meu, e o simples toque provoca uma onda de calor que percorre o meu corpo. Ela fixa o diário com o olhar e a respiração acelera. Me deixa ver isso, pede ela. Os alunos se ocupam de procurar outros objetos no sótão e se distanciam de nós. Isso me alivia. Vamos poder conversar sem que eles prestem atenção. Nossos dedos se tocam quando eu passo o diário para ela e uma corrente elétrica corre entre nós. Ela começa a ler e os seus olhos escurecem de surpresa. E algo mais. Suas mãos tremem virando as páginas com uma urgência crescente. Isso não é possível, murmura com o olhar fixo nas páginas amareladas. Eu sinto um nó se formar no meu estômago, a maneira como ela fala, a intensidade em sua voz. Algo está errado. O que foi? Eu pergunto preocupado. Ela levanta os olhos para mim e o que eu vejo me desarma. Há medo em seu olhar, sim, mas também uma compreensão profunda, como se ela estivesse conectando todas as peças de um quebra-cabeça que a atormenta há muito tempo. Lucas, esse diário, Isabela diz, cada palavra carregada de emoção. É da mulher das cartas, Maria Clara. As cartas, o Aurora, esse casarão, tudo estão ligados. E há mais coisas. Menti quando disse que pesquisei antes de pintar. Aquela imagem se apresentou para mim como se eu também estivesse sonhando com ela. O ambiente ao nosso redor desaparece. Os murmúrios dos alunos, os sons distantes do casarão, tudo se dissolve na intensidade do olhar de Isabela. Por um breve momento, toda a minha atenção está nela, nas revelações que ela compartilha e no que isso significa. É como se o ar ao nosso redor estivesse carregado de uma nova energia, algo misterioso e inescapável. Precisamos conversar, digo, minha voz baixa e firme, apenas para ela ouvir, sem interrupções dessa vez. Ela concorda com um leve aceno de cabeça, ainda segurando o diário contra o peito, como se fosse um escudo ou talvez um tesouro inestimável. Pessoal, me viro para os alunos tentando soar natural. Por hoje é isso. Agradeço a todos pela participação, mas precisamos encerrar a visita. Os alunos fecham a arca, deixando o cômodo, fechando a porta atrás da gente. Os alunos se despedem e Cacau pisca para mim. Eles se dispersam, conversando entre si, mas a minha mente permanece fixa em Isabela. Isabela. Como processar tudo o que está acontecendo? Será que a minha mãe tem razão e as noites mal dormidas está pedindo tributo? Estou imaginando coisas? O que isso significa, Lucas? Pergunto, tentando fazer sentido nos meus pensamentos. Do que eu estou sentindo? Eu e Lucas estamos de volta à sala, sozinhos dessa vez. É um imenso alívio que os alunos deles tenham ido embora. Eu não sei ainda. Lucas responde, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. Mas eu não posso ignorar essas coincidências. Os sonhos, suas pinturas, agora esse diário. Me aproximo da janela. Minhas mãos ainda tremem enquanto seguro o diário. Desde que cheguei a Paraty, venho tendo sensações estranhas, confesso. É como se já conhecesse esse lugar, como se essas memórias fossem minhas, de alguma forma. Lucas se aproxima e o calor dele me conforta. Me conte mais sobre essas sensações, ele pede com a voz suave. É difícil explicar. Começo fechando os olhos por um momento. Quando eu pinto, é como se alguém guiasse a minha mão.
As imagens aparecem tão vívidas e agora, lendo esse diário, as palavras de Maria Clara. Minha voz falha. É como se fossem meus próprios pensamentos. De repente, um vento frio atravessa a sala. Eu estou imaginando coisas. Faz sentido o que eu estou dizendo? Lucas, digo segurando seu braço. Acho que precisamos descobrir mais sobre Maria Clara, sobre o que aconteceu com ela aqui em Paraty. Talvez assim possamos entender por que eu estou tendo essas visões, esses sentimentos. Concordo. Ele responde cobrindo minha mão com a sua. As cartas dela fazem parte dos documentos que estamos digitalizando. Além disso, o arquivo histórico da cidade deve ter registro dessa época. Nesse momento, um barulho vindo do andar de cima nos sobressalta. É o som de passos. Você ouviu isso? Pergunto e o meu coração está acelerado. Sim, Lucas responde tenso, mas todos os alunos já foram embora. Nos entreolhamos e sei que pensamos a mesma coisa. Será que não estamos sozinhos nesse casarão? Vamos verificar. Lucas diz, estendendo a mão para mim. Hesito por um momento, mas concordo. Subimos as escadas e cada degrau range sob os nossos pés. Um arrepio percorre a minha espinha. Os sons vieram daqui, sussurro apontando para o corredor que leva ao sótão. De repente, uma rajada de vento atravessa o corredor, trazendo consigo um perfume que me é estranhamente familiar. Jasmim e maresias. Meu coração dispara. Lucas, esse cheiro é o mesmo perfume que você usa. Ele completa. Chegamos à porta do sótão, que está entreaberta, embora tenha certeza de que fechamos ao sair. A luz do fim da tarde entra pelas frestas do telhado, criando sombras misteriosas. Olha! Exclama, apontando para a arca. A tampa está aberta. Impossível! Lucas se aproxima de modo cauteloso. Nós fechamos. Dou um passo à frente e algo no fundo da arca chama minha atenção. Um brilho metálico entre as sombras. Me abaixo e com cuidado eu puxo um medalhão antigo em uma corrente de ouro, sua superfície gravada com um desenho intrincado e desgastado pelo tempo. Ele assente para me assegurar de que eu não preciso ter medo. Abro o medalhão e vejo a imagem desbotada de uma jovem loira. Isabela! Lucas me segura antes que eu caia, sua voz distante como um eco. E então, como um filme antigo, as imagens começam a invadir a minha mente. Uma noite escura, um mar revolto, um navio e uma mulher, Maria Clara, correndo em direção à praia, segurando esse mesmo medalhão. Quando eu abro os meus olhos, eu estou sentada no banco do jardim. O que aconteceu? Pergunto. Você desmaiou. Foi um medalhão? Lucas pergunta, abrindo-o de novo. Você sente uma conexão com ele? Olho para a foto antiga. O rosto delicado de Maria Clara me encara e sinto uma pontada no meu peito. Sim, sussurro. É como olhar num espelho através do tempo. Lucas. No café da praça principal, eu peço um sanduíche de presunto e queijo. Isabela pede uma salada. Podia ficar por horas a observando. Quando ela desmaiou no casarão, eu a tomei em meus braços e a carreguei para o jardim. E naquele momento, tudo o que eu queria era protegê-la, livrá-la daquele seu noivo arrogante. Isabela merece um homem que a respeite e que a trate com carinho. Ela mira o medalhão em sua mão, seus olhos ausentes. No que você está pensando? Pergunto. Ela sorri e deixa o medalhão em cima da mesa. Em como tudo isso está inacreditável. O que vamos fazer? O avô de Cacau, a minha aluna, conhece alguns guias espirituais. Eu acho que deveremos procurar um deles. Acredita em vidas passadas? Se tivesse me perguntado há 2 dias atrás, eu diria que não, mas agora? Você sente?
Ela pergunta e não precisa se explicar. Eu sei muito bem do que está falando. Nossa conexão. Eu sonhei com aquele navio. Além do mais, é como se um imã me puxasse em direção a Isabela. Eu tenho certeza de que não é apenas atração física. Sim, eu confesso e me sinto exposto. Eu quero saber o que aconteceu com ela e com Joaquim. A garçonete coloca nossos pedidos na mesa. Começamos a comer em silêncio. Observo Isabela mexendo de modo distraído em sua salada. O medalhão brilha sob a luz do restaurante como uma lembrança silenciosa do mistério que nos une. Como você conseguiu se tornar professor tão jovem? Ela pergunta, levantando os olhos da salada. Deve ter sacrificado muita coisa. Seu tempo com os amigos, festas, diversões. Dou de ombros e coloco o meu copo de refrigerante de volta à mesa. Na verdade, eu não tinha muitos amigos para começar, respondo. Eu cresci em um orfanato em São Paulo. Ela me encara e eu noto um brilho de compaixão nos seus olhos. Você não tem família? Não. Todos morreram. Eu cresci sozinho no mundo. A mentira deixa um gosto amargo na minha boca e limpa os meus lábios com um guardanapo de papel. Sinto muito, ela diz, tocando a minha mão sobre a mesa. O calor dos seus dedos contra a minha pele me causa um arrepio. Foi há muito tempo, nem penso mais nisso. Mas será que isso é verdade? Ou apenas aprendi a construir muros tão altos que ninguém consegue escalá-los? É mais fácil dizer que eu estou bem sozinho do que admitir que cada abraço não dado, cada Natal solitário, ainda dói como uma ferida aberta. Eu imagino que tenha sido difícil em todos os aspectos. Isabela continua e remove a sua mão. Como conseguiu financiar seus estudos? Me esforcei muito. Estudava de madrugada depois do trabalho. Eu consegui um estipêndio na faculdade e eu fui monitor em várias disciplinas. Ela sorri, um sorriso cheio de admiração. E você? Pergunto, querendo desviar o foco de mim. Sempre quis ser artista? Desde pequena. A minha mãe reclamava que estava sempre com um pincel na mão. Sua família não apoia sua arte? Minha mãe tem ideias preconcebidas do que é apropriado para uma mulher. Ser artista não está na lista dela. O meu pai investiu tempo com o meu irmão, querendo que ele seguisse seus passos na destilaria. Ao contrário de mim, o meu irmão Rafael tem uma clara ideia do que quer da vida, e se tornar homem de negócios não está nos seus planos. Ele tem um escritório no Rio de Janeiro. E você, gostaria de se tornar uma mulher de negócios? Se pudesse, dedicaria todo o meu tempo à pintura. E por que não faz isso? Isabela sorri e antes que responda, eu me desculpo. Se o tema te incomoda, não precisamos falar no assunto. Obrigada por perguntar sobre o que eu quero. Normalmente as pessoas não querem saber. Ela lança o olhar para o medalhão e então abana a cabeça. Chega de temas pesados. Por que não conversamos sobre temas mais amenos? Concordo. E a nossa conversa flui naturalmente enquanto terminamos a nossa refeição. Falamos sobre os livros favoritos, filmes que amamos, lugares que sonhamos conhecer. É tão fácil estar com ela. Não há nenhuma pausa desconcertante. Sabia que nunca assisti Guerra nas Estrelas? Ela confessa rindo. O quê? Exclama fingindo indignação. Isso é imperdoável. Precisamos resolver isso agora mesmo. Talvez. Os olhos escuros dela brilham. Meu coração acelera. Por um momento, eu esqueço do medalhão, das cartas antigas e do mistério que nos cercam. E nesse instante somos apenas duas pessoas compartilhando um momento especial. O que mais gostaria era de convidá-la para o meu apartamento para assistirmos Guerras nas Estrelas, juntos, sentados no sofá comendo pipoca. Mas logo afasto esse pensamento. Eu lembro dos muros ao nosso redor.
que me afastam das pessoas exatamente para me proteger. Após terminarmos de comer, caminhamos pelas ruas estreitas em direção à praia. É tão difícil andar por Paraty, Isabela diz. Ela caminha com cuidado dentro do vestido branco. Você não devia estar de salto alto, digo. Ofereço o braço para ela que se apoie em mim. Pois saiba que o calçamento de Paraty é um fascinante exemplo de reaproveitamento colonial. Começo a falar com a voz que uso quando estou dando aulas. No século XVIII, os navios portugueses que chegavam ao porto vinham carregados de pedras em seu porão. Essas pedras, chamadas de lastros, eram fundamentais para a navegação. Elas garantiam a estabilidade das embarcações durante a travessia do Atlântico. Quando os navios aportavam para carregar ouro, café e outras riquezas da colônia, precisavam se desfazer desses lastros. Foi então que os engenheiros portugueses tiveram uma ideia brilhante: usar essas pedras para calçar as ruas da vila. Mas não foi uma pavimentação qualquer. Observe o desenho irregular do calçamento, conhecido como pé de moleque. Os espaços entre as pedras foram calculados para criar um sofisticado sistema de drenagem. Quando a maré sobe, a água do mar penetra por esses vãos e limpa as ruas, num engenhoso mecanismo que funciona até hoje. Sorrio orgulhoso desse avanço tecnológico para a época, como se eu tivesse tido a ideia. É incrível pensar que essas mesmas pedras sobre as quais estamos pisando cruzaram o oceano no fundo das caravelas portuguesas há mais de 200 anos, Isabela diz. É verdade, e continuam contando sua história silenciosamente sobre os nossos pés. Cada pedra irregular que você pisa pode ter vindo de uma praia portuguesa diferente, trazendo consigo um pedaço da história marítima do Brasil colonial. Obrigada pela aula de história. Isabela sorri na minha direção. Nesse momento, eu queria que não chegássemos nunca ao nosso destino, para que ela continuasse se apoiando em mim. Aguardem, a história continua.